Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, um canal de bênçãos para a sua vida. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ADRJ, um canal de bênçãos para a sua vida. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos em continuação ao estudo das lições da Escola Dominical, aborda esta semana sobre o tema proposto pela revista, que são os atributos da unidade da fé. E aí se destacam os 3 atributos: humildade, mansidão e longanimidade. É necessário que se faça uma introdução do assunto para que possamos ter um enfoque sobre aquilo que queremos meditar neste espaço que nos é oferecido. Primeiramente, devemos entender que nós estamos estudando aspectos do fruto do Espírito e que o fruto do Espírito é um só. Ele não pode, de forma nenhuma, ser enfatizado apenas num dos seus vários atributos, no caso 9. Nós precisamos nos esmerar para apresentar e desenvolver os 9 frutos, 9 aspectos, 9 tópicos do fruto do Espírito. Ainda que a Bíblia destaque determinados personagens, enfatizando este ou aquele atributo, como é o caso de Moisés, o homem mais manso da terra, mas de forma nenhuma podemos deixar de desempenhar nossa tarefa, cumprir nossa missão proposta, sem desenvolvermos todos os aspectos. Porque o fruto é um só, efeito do Espírito Santo na vida daquele que se deixa dominar e dirigir pelo medo. Então, este é um aspecto que precisamos primeiramente comentar aqui. Não existe humildade no caso. Humildade sem mansidão, não existe mansidão sem longanimidade. Esses aspectos do fruto estão todos entrelaçados e todos eles precisam ser evidenciados, depende da circunstância de vida em que estivermos vivendo. Então, o segundo aspecto que precisamos entender quando analisamos o fruto do Espírito é a nossa condição de ser humano. Nós estamos estudando comportamento. E para entender esta ação complexa que é o comportamento, nós precisamos compreender as características pessoais. Desde a nossa formação, desde a nossa educação, desde o ambiente em que fomos gerados e educados, passando pela quantidade enorme de influências até chegar no dia de hoje, e esta influência continua porque nós estamos no mundo.
os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa razão, tudo isto é aflorado em função da circunstância do meio, da maneira que nós estamos vivendo. Talvez se torne complexa a compreensão disto devido à diferença que existe entre nós e a necessidade de trilharmos um só caminho, de apoiarmos a nossa vida numa só verdade, né, e exercer a nossa fé. Então, este é o aspecto, vamos dizer assim, que é básico para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender tudo isto. Quando nós vamos para o texto proposto pela lição, e aí, meus irmãos sabem que nós sempre procuramos iluminar determinadas expressões neste texto que reforcem, que justifiquem o tema, e é o que nós vamos fazer, nós queríamos começar fazendo uso do apelo que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, né? É uma expressão interessante, rogo-vos, né? É um apelo, é uma necessidade de nos atermos a este aspecto. E a expressão que ele usa é bastante interessante, né? Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, existe um comportamento, existe um padrão exigido, né? Chamado aqui de vocação, né? Vocação esta que nos foi apresentada no ato da nossa chamada, no ato da nossa conversão. Então, vamos analisar primeiro este contexto social que vivemos. Por exemplo, hoje vivemos um contexto de pandemia, né? Hoje estamos usando esta mídia para nos comunicarmos, o que realmente para nós é inédito. Vejam esta pluralidade de cenários que nós experimentamos e que nós vivemos, mas que o apelo permanece do apóstolo. Existe uma passagem que é muito elucidativa, muito própria para compreendermos tudo isto, quando São João escreve na sua terceira carta uma espécie de recomendação, de conselho, de orientação. Ele diz que em presença da igreja testificaram do teu amor. Vejam, há um testemunho aqui evidenciado, aos quais, né, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Então, olha a palavra dignidade, que sendo cobrada novamente, a mesma palavra que o apóstolo usa para esta vocação, para esta tarefa, para este padrão de vida que foi estabelecido, que foi proposto para nós, e esta dignidade ela é apresentada diante de Deus. Então, estes aspectos é que nós gostaríamos de fazer uso quando comentamos este assunto, só para elucidar, né? Só para fixar mais em nossa mente, em nossos corações, esta necessidade, esta responsabilidade, que é coletiva, mas também que ela é individual. Então, tudo isto o apóstolo notifica, pontua, e nós, então, vamos usar este espaço para fazer lembrar. Vamos, então, analisar, primeiramente, as evidências desses atributos, onde eles aparecem, né? Nós vamos falar do relacionamento humano, vamos falar da nossa individualidade e vamos falar naquilo que a gente volta e meia está tocando, que é o interesse pessoal. Não tenha dúvidas que nós não podemos fugir destes três conceitos, destas três razões de entendimento dos atributos da unidade da fé. Então, primeiramente, vamos falar deste relacionamento humano. Aí o apóstolo Paulo diz para nós, dentro do texto da lição, suportando-vos uns aos outros em amor. Gente, a expressão usada pelo apóstolo, ela não nos engana acerca da realidade de vida que é relacionamento humano. Ele chega a usar uma expressão forte, suportar. Suportar é mais que tolerar. Suportar é aceitar da forma como se apresenta. Ainda que desejamos modificar o comportamento dos outros, o que não conseguimos, o nosso papel,
dentro deste conceito de unidade, de fé, é de suportar. Então, ele escreve aos Romanos dizendo assim: mas nós que somos fortes. Então, tem que existir na nossa mente, na nossa cabeça, com todos estes padrões de comportamento que nos caracteriza. A nossa educação lá atrás, né? A nossa família, a estrutura familiar, tudo isso faz parte do nosso comportamento. A educação que já falei, a influência hoje, o ambiente formado hoje que nós vivemos, tudo isto identifica um padrão de comportamento que cada um de nós tem. E se formos analisar como nós temos um tipo de informação e de educação diferente, nós somos diferentes. Então eu não posso exigir do outro um padrão de comportamento, né, pautado na minha experiência, pautado nos meus conceitos, nos meus atributos. Veja que a palavra de Deus ela é muito maravilhosa, porque ela tenta estabelecer um norte acerca disto. Na verdade, nós não temos que mudar ninguém, nós temos que suportar, e suportar em amor, né? Então, nós que somos fortes, devemos, de novo, suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Veja que o eu sempre vai querer fazer prevalecer aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele defende como bandeira, né? E no forte, a gente pode até aqui fazer uma ilação. Eu sou forte naquele aspecto, vou querer que todo mundo seja forte só naquele aspecto, eu vou procurar esconder minhas fraquezas, os meus defeitos. Está errado. Isso não é um exercício dos atributos da unidade da fé, né? Se eu quero ser longânimo, se eu quero usufruir destes conceitos maravilhosos de humildade, de mansidão e de longanimidade, eu preciso ter isto em mente. Isto fala-se de coletividade, suportar os outros, com as suas características próprias, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com os seus entendimentos, as suas razões, suportá-los, né? Suportá-los. O segundo aspecto é o meu comportamento. E aí a coisa fica um pouco mais exigente, porque eu, com o meu comportamento, vou influenciar muito mais as pessoas que estão à minha volta do que, na verdade, com o meu discurso, com a minha fala, com a minha linguagem. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: bem, mas você é privilegiado, você teve isso, teve aquilo. Eu não tive. Eu não tive pai, eu não tive uma estrutura familiar que me facilitasse esse tipo de compreensão, de ideia. Entenderam? Então, a minha individualidade vai ter um peso muito grande neste comportamento. E, consequentemente, eu vou poder evidenciar estes aspectos dos atributos com mais clareza. Ele diz unidade do espírito, está falando de comportamento, unidade do espírito pelo vínculo da paz. Aqui surge a palavra paz e ela é presente desde o momento da nossa conversão. A primeira evidência de conversão que eu tenho, o testemunho que eu dou, é deste viver em paz. É o primeiro presente que o Senhor Jesus Cristo me dá. Então, o sujeito que vive em paz, ele é pacífico, ele é pacificador. Ele tem um comportamento tranquilo, equilibrado. E com isto, ele pode, consequentemente, evidenciar estes atributos, né? A pessoa agitada, a pessoa que vive em conflitos, a pessoa mal resolvida, ela jamais conseguirá transmitir para quem quer que seja qualquer aspecto de humildade, qualquer aspecto de longanimidade, qualquer aspecto de mansidão. Ainda, São João, o Senhor Jesus Cristo vem com uma expressão clássica, maravilhosa, que enche o nosso coração de gozo, dando esta característica de comportamento individual, né, que é o nosso modelo, o nosso padrão. Não tem ninguém que possa ser citado, é ele o nosso comportamento, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Ainda aos Hebreus 12, 14, segui a paz com todos,
seguir a paz com todos, né? Complementa com a santificação, mas com todos eu tenho que ser pacífico, né? Eu tenho que exercer a paz, eu tenho que promover um ambiente de harmonia, de compreensão, um ambiente, não vou dizer de aceitação, mas um ambiente de equilíbrio, um ambiente de correspondência, que é fruto deste comportamento que eu tenho que admitir, né? Só em cima disto que eu posso demonstrar a minha humildade, a minha mansidão, a minha longanimidade. E o outro aspecto é o interesse comum. Para o interesse comum, o apóstolo Paulo diz: vejam, vocês, ou todos nós, fomos chamados em uma só esperança. O interesse comum meu não é a minha individualidade, não é aquilo que eu posso ter, não é aquilo que eu posso armazenar, né, meus celeiros e guardar ali só para mim. Interesse comum, ele é coletivo, ele é identificado em todos nós. Não falamos muito nisso, mas precisamos sim pensar diante de qualquer atitude que devamos tomar, a nossa esperança. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor revigorarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outro aspecto a ser analisado destes atributos, humildade, mansidão e longanimidade, é claro que eu sei que estudamos estes três aspectos do fruto do Espírito. A revista faz comentários específicos acerca de cada um deles. Mas uma coisa precisamos ter em mente, e o apóstolo Paulo nos alerta exatamente para isto, que o conhecimento da palavra de Deus, que o conhecimento de Deus, da sua verdade, é infinito. Então eu não posso hoje ostentar um diploma de que sou doutor em conhecimento sobre humildade ou sobre longanimidade. Até porque a vida ela é dinâmica. Existem circunstâncias e circunstâncias. Então, o apóstolo chama a nossa atenção para dois aspectos que precisamos levar em consideração sobre isto. O que nós temos que ter em mente, e isso tem que ser praticado instante a instante, decisão a decisão, escolha a escolha, é a vontade de Deus. Essa é a primeira fonte do conhecimento, do que é um entendimento claro acerca do assunto. Né? Eu e o meu comportamento. Qual é a vontade de Deus? Então, esta revelação que é dada, fruto de uma vida de comunhão que devemos ter com Ele, é o que eu devo fazer, como eu devo me conduzir. Moisés, diante do desafio de se apresentar a Faraó, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me apresentar? Por isso que a expressão eu sou o que sou, ela é completa. Ela é um entendimento completo acerca de Deus. Deus é o que é. O é o agora, é o presente, é o nesse instante. Eu não preciso viver com a cabeça cheia de teoria se eu não tenho esta vivência. E ele diz, ele fala, você quer viver dando testemunho do seu fruto, que é ser evidenciado e conhecido, então tenha conhecimento da vontade de Deus. Queridos, eu acho que este é o grande cerne da questão. Eu saber o que Deus quer, diante de decisões importantes ou diante de decisões simples. Muitas vezes nos arvoramos, fruto da nossa bagagem de vida, a querer tomar decisões. Não, isso eu já sei. É a diferença de lutar contra Jericó e lutar contra Ai. Jericó foi a minha primeira experiência, muralhas, desfile em torno da cidade e aquele grande milagre de muralhas caindo. Aí é uma cidade pequena, manda lá uns 3.000 homens, uns 2.000 homens, se resolve o problema. Decisão minha, decisão pessoal, não era a vontade de Deus. São Paulo diz, não sedes conformados, a versão que nós mais amamos, né? Não vos conformeis, ou não sedes conformados, ou seja, não tomai a forma do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então o mundo tem sua forma. A vontade de Deus com certeza é outra forma, que precisamos nos adequar a ela, precisamos conhecê-la, precisamos nos humilhar. Olha a humildade sendo praticada, para questioná-lo. Não é que não tenhamos iniciativa, não é que não tenhamos capacidade, não é que ele não tenha nos dado todos esses recursos, mas nós simplesmente precisamos nos submeter a ele, ainda que saibamos. Cada batalha tem sua característica, cada luta tem seus aspectos e tem seus propósitos, que não são os nossos, são os propósitos de Deus. Seja feita a tua vontade. Talvez o propósito do Senhor Jesus Cristo naquela hora não era sofrer, mas o propósito de Deus era sim, que ele morresse na cruz. O outro aspecto é que existem coisas que são analisadas naturalmente e são coisas que são analisadas espiritualmente. Será que temos como fazer uma diferença entre um e outro? Não, senhor. Ou somos espirituais ou somos naturais. Ou raciocinamos, ou decidimos, ou escolhemos no viés do natural, ou fazemos no sentido espiritual. O que nós somos? Somos naturais ou somos espirituais? Porque o apóstolo diz: sabedoria e inteligência espiritual. Vontade de Deus, sabedoria e inteligência espirituais. Então, são estes os meios, os recursos que são postos à nossa disposição para que nós possamos nos capacitar no exercício das nossas atividades, a ponto de darmos testemunho de que somos humildes, de que somos longânimos. Experimente viver no conceito natural, por exemplo, a longanimidade. A pessoa pede emprestado algum favor, algum recurso, e é estabelecido um prazo. Veja, se o prazo não é cumprido, qual é o recurso que nós usamos? Vamos para a justiça, vamos botar na justiça. Isso é meio natural ou é meio espiritual? Estamos agindo como naturais ou como espirituais? Difícil? Claro que é difícil. Ele diz, na verdade quem diz isso é São Pedro, né? Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, a linguagem espiritual, sois edificados, casa espiritual, nós estamos numa transformação espiritual e não natural. Sacerdócio santo, para o quê? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando ele fala em sacrifícios espirituais, ele fala de comportamento. Não temos mais o altar, o fogo, o cordeiro, não. É comportamento. É o sacrifício de nos anularmos diante da forma humana, da forma natural, para nos submetermos ao aspecto espiritual. Muito interessante pensarmos neste valor. Agora vamos analisar então o terceiro aspecto que queremos enfatizar nesta lição. Veja, nós já falamos onde são evidenciados esses atributos, nós já falamos de como alcançá-los, né? Qual é a plataforma, vamos usar a linguagem atual, qual é a plataforma e aplicabilidade desses atributos, né? Repito, é a vontade de Deus e a ação espiritual, é aquilo que falamos, que o apóstolo fala, na sabedoria e na inteligência espiritual, é o que prevalece em todos os aspectos. Agora vamos analisar a demonstração dos atributos. Eu acho que isto aqui é muito fácil, porque isto aqui é de domínio do cristão. Ele sabe do compromisso que ele tem de dar testemunho. Mas mesmo assim, dentro do texto que o apóstolo tão esmeradamente e tão inspirado, ele nos alerta, eu vou iluminar estas expressões. Então, a nossa demonstração, o nosso testemunho, né, conforme nós estudamos os atributos, né, três aspectos são voltados para Deus. Na verdade, todos os aspectos são voltados para Deus, porque nós vamos dar testemunho de que usamos esses atributos diante de Deus. Né? Ele diz, e olha a expressão linda, andar dignamente diante do Senhor. Gente, a palavra dignidade, ela é tão importante na Bíblia que no ato da celebração da ceia, que é um ritual estabelecido para que a igreja cumpra, está a palavra dignidade.
Então, andar diante de Deus, o peso, a importância está no aspecto de dignidade. Não é no que eu penso, não é o que eu acho, não é mesmo no que eu creio, é no que Deus acha, julga, avalia e considera digno. Aqui está Caim e Abel de uma forma muito clara, para que nós não venhamos a polemizar o assunto. Aqui está muito claro, né? O lado certo e o lado errado. Abel é aceito, primeiro Abel é aceito, e esse oferta em seguida. Depois o Caim é rejeitado. Então existe sim uma demonstração diante de Deus, para que é este Deus que vai aprovar a minha conduta, vai aprovar o meu comportamento. Só para afirmar essa verdade. 1 Tessalonicenses 2,12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, nossa relação é com Deus. Não é com mamãe e papai, não é com a esposa, não é com os filhos, não é com o pastor da igreja. A nossa relação é com Deus. Dignidade é para com Deus. O segundo aspecto que ele manda falar e manda que nós demonstremos é o agrado. É agradar. É ser agradável. O ser agradável é ser aprovado, é ser aceito, né? Nós, quando amamos a nossa namorada, nós fazemos de tudo para agradá-la. Nós, quando queremos conquistar a confiança do nosso filho, nós fazemos tudo para agradar. Esta é uma linguagem de aceitação que nós naturalmente aplicamos e que precisamos entendê-la e compreendê-la no conceito espiritual que muitas vezes esquecemos. Parece que na nossa relação com Deus, é Deus que tem que nos agradar, é Deus que tem que nos atender, é Deus que tem que corrigir, é Deus que tem que suprimir. Ei, meu irmão, espera um pouquinho. Né? Olha o Salmo 2, beijai o filho. O gesto de beijar é uma demonstração de submissão, uma demonstração de, não só de carinho, mas é uma demonstração de respeito, de consideração. Agradar a Deus em tudo. Senão o Espírito Santo puxa a nossa orelha, claro que puxa. Naquilo que nós fazemos que não é agradável a Deus, Ele chama a nossa atenção tranquilamente. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Fique calmo, isso é o Espírito Santo que faz. Para fazerdes a sua vontade, também é uma ação divina. Nossa natureza vai nos puxar sempre para o erro. Operando em vós o que perante Ele é agradável. Então, o trabalho que o Espírito Santo faz hoje em nós é para que nós sejamos agradáveis a Deus. O viés, o meio, a maneira é através do Senhor Jesus Cristo, para o qual seja toda a glória para todo sempre. Amém. Outro, e por fim, são os resultados. Resultados. Comportamento, resultados, avaliação, nota. Aqui está o modelo de educação que recebemos desde que chegamos neste mundo, né? A avaliação. Nós vivemos em função de resultados. Vamos pregar no ar livre, quantos se converteram? Ou vamos levar um presente para alguém, queremos um sorriso, um aperto de mão, um abraço, queremos ser reconhecidos, queremos ser citados pelo nome. Então, aqui está uma das funções dos atributos que estamos estudando, ou o fruto do Espírito como um todo. Né? Ele diz, frutificando em toda boa obra, que produzo, eu tenho que produzir, né, este fruto, e tem que crescer no conhecimento de Deus. Isso é comunhão, isso é intimidade, né? Isto é transformação, que nós temos que fazer. Produzir fruto, resultados, e também crescer em comunhão com Deus. Colossenses 1:6, para que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Só para recordar, nós falamos primeiramente das evidências, dos atributos, né? Aqueles 3 aspectos. Nós falamos do coletivo, nós falamos no individual e falamos no interesse comum, que é a nossa esperança. Falamos do fundamento, né, onde eu vou me firmar para ter certeza de que este fruto é fruto mesmo,
Um é na vontade de Deus e outro na linguagem, no tratamento ou no recurso espiritual. Fala de sabedoria e fala de inteligência espirituais. Nós somos espirituais. Falamos também na forma de conduta, né? O que é esperado deste comportamento que nós precisamos adotar ou vivê-lo, né? O primeiro objetivo de nossa vida é agradar a Deus. Não é agradar a nós mesmos, muito menos o mundo. Nós temos que agradar a Deus. A individualidade ficou crucificada lá atrás. Segundo, o testemunho, né, que temos que dar diante de todos, mas primeiramente é Deus quem aprova esse testemunho. E por fim falamos nos resultados, nos benditos resultados, né, que nós, tudo que fazemos, visamos estes resultados. E o apóstolo Paulo não nos exclui deste aspecto, até porque isso faz parte da nossa educação. E queríamos concluir estes comentários, irmãos, falando da valorização. A valorização de produzirmos este fruto, estes atributos. Então, ele diz assim, corroborados em toda a fortaleza, né? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. A ligação de fruto do Espírito é o Espírito que trabalha dentro de nós para produzi-lo, e o meio é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós, cristãos, somos chamados de cristãos, somos identificados como cristãos, então o nosso modelo é Cristo. Nós vamos copiar as ações de Cristo, né? Quando ele se submete voluntariamente ao sacrifício da cruz, era a sua humanidade que estava ali. Quando ele teme sua sangue no Getsemane, é a sua humanidade que está ali. Ele é o nosso modelo. Ali estava a sua humildade evidenciada, ali estava a sua longanimidade, todos os aspectos do fruto do Espírito que estão encontrados nele. Né? Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, é Cristo. Escondidos em Cristo. O Espírito Santo só nos transforma se estivermos em Cristo. O Espírito Santo só nos usa se estivermos em Cristo. O Espírito Santo só promove toda a mudança que nós precisamos sofrer, experimentar. Todas as expectativas de sermos encontrados aprovados, justificados, se estivermos em Cristo. É uma lição, uma linguagem que nós bem sabemos. Outro aspecto, quem faz isto? Então veja, eu tenho que estar em Cristo, mas existe uma ação dentro de mim. Existem duas influências que sofremos sempre e vamos sofrer, né? A influência do mal, do erro, ou a influência do que é certo. Ou nós vamos abrir nosso coração, varrer nossa casa e deixar que o Espírito voe, ou vamos permitir que os espíritos contrários venham fazer morada. Esta é uma condição que eu tenho a chave. Eu abro a porta para quem eu quero. Então, sabemos que a preferência deve ser dada ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo volta a dizer, se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos ter testemunho, se nós queremos agradar a Deus, então devemos dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. Não vamos colocar empecilhos. O eu não pode aparecer, o eu não pode levantar bandeira, né? Preferências, vontade, tudo isto está relacionado ao natural. Quando nós falamos de alma, está relacionado ao natural. Nós vamos dar preferência àquilo que nos promove prazer e vamos rejeitar aquilo que nos promove dor. Estes são os princípios que norteiam o homem natural, mas o homem espiritual é diferente. Então, ele diz, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Este gozo é gozo do Espírito Santo. Como é que eu posso sentir gozo na dor? Como é que eu posso sentir gozo no sofrimento?
Então, só posso fazê-lo se o Espírito Santo estiver promovendo em mim. Querem saber? São Paulo diz aos Tessalonicenses 1,6: e vós fostes feitos nossos imitadores. Paulo morreu decapitado. E do Senhor, recebendo a palavra, não foi com facilidade, não. Vida cristã não é uma vida fácil, é vida com tribulação. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Você está vivendo esta, como é que se diz? Esta pandemia, você está vivendo essa condição incerta, insegura, intranquila, mas tenha gozo no Espírito Santo. Entenda que existe uma ação divina trabalhando na tua vida e através da tua vida para produzir resultados que promovam a glória de Deus, que engrandeçam o nome do Senhor Jesus Cristo. Só isso. Se nós entendêssemos isto e aceitássemos, o eu ficaria quietinho dentro de casa, usando máscara, usando luva, usando álcool em gel, o que for, mas o faríamos glorificando o nome do Senhor. É isto e assim que se conclui este entendimento desta lição. Ele diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ou na sua luz melhor, sendo mais fiel à palavra. Então, dando graças a Deus. Mas será que temos coragem de dar graças a Deus, vivendo esta prisão, vivendo este impedimento, vivendo estas limitações que muitas vezes ficamos tristes dentro de casa, ficamos impedidos de fazer aquilo que normalmente fazíamos todo dia? Vamos dar graças a Deus. Dar graças a Deus pelo privilégio de sermos espirituais, pelo privilégio de termos o nome escrito do livro da vida, mas também pelo privilégio de termos atributos da unidade da fé, de podermos exercer esses atributos, né, conforme o título da lição: sermos humildes, sermos mansos e sermos longânimos. Uma palavra final, 1 Tessalonicenses 5,18. Recomendação para todos nós, para mim, para você, para nós que estamos numa escola dominical diferente, esses 3 meses, né, de São Paulo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, não é do governo, não é da ameaça de contaminação, é vontade de Deus. Nós somos dirigidos e aceitamos voluntariamente a vontade de Deus. Aqui está o cerne desta lição inteira: vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. Aceitá-la e vivê-la em Cristo Jesus para convosco. Deus que abençoe cada um de nós para podermos não só entender a vontade de Deus, mas aceitá-la e vivê-la, para que o mundo, primeiro Deus, depois o mundo, possam dar testemunho de que nós somos pessoas humildes, nós somos pessoas mansas, nós somos pessoas longânimas. Amo vocês. Deus que abençoe cada um em Cristo Jesus. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, um canal de bênçãos para a sua vida.
Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ADRJ, um canal de bênçãos para a sua vida.